As ameaças nucleares de Putin foram longe demais, e agora até a China está pedindo para ele parar. Em 19 de novembro, Putin atualizou a doutrina nuclear da Rússia, afirmando que um grande ataque, nuclear ou convencional, poderia justificar um ataque nuclear russo. Ele advertiu que a Rússia poderia atacar a Ucrânia e aliados como Estados Unidos da América ou Reino Unido com armas nucleares, se continuarem apoiando Kiev. Isso foi feito para assustar o Ocidente e fazê-lo recuar. Porém, ao invés de intimidação, Putin levou uma bronca da China. A China, cansada da retórica nuclear imprudente de Putin, emitiu seu aviso mais forte até o momento. Pare de ameaçar com armas nucleares ou haverá consequências. Vindo de um dos poucos aliados restantes da Rússia, este aviso é um grande golpe na imagem de Putin e em sua já instável relação com Pequim. Então por que a China está tão farta e o que isso significa para o futuro da Rússia? Vamos abordar o assunto. Começamos com o aviso. Em 4 de novembro, o político relatou que o presidente chinês Xi Jinping fez sua crítica mais direta à operação militar especial de Putin até agora. Este aviso inicial ocorreu semanas antes da Rússia oficializar sua nova doutrina nuclear, sugerindo que Xi pode ter tido uma prévia do que estava por vir. Xi alertou Putin contra o uso de armas nucleares na Ucrânia. Ele ainda pediu a Olaf Scholz, chanceler alemão, que pressionasse por negociações de paz entre Ucrânia e Rússia o quanto antes. Segundo a agência de notícias estatal da China, Xinhua, Xi declarou que a comunidade internacional deve se unir contra o uso ou ameaça de uso de armas nucleares. Ele ressaltou que todos devem defender que armas nucleares não podem ser usadas e uma guerra nuclear não pode ocorrer para prevenir uma crise nuclear. À primeira vista, isso parece ser um apelo bastante geral a todas as nações capazes de usar armas nucleares para se acalmarem. No entanto, a Rússia é a única nação capaz de lançar ataques nucleares que está fazendo ameaças no momento. Então, é fácil ver isso como Xi enviando indiretamente uma mensagem para Putin de que ele precisa moderar a retórica. E Xi não chegou a dizer a Putin que era hora de se retirar. Novamente, a natureza indireta da abordagem chinesa se sobressai. O pedido de Xi para Schultz supervisionar as negociações de paz é outra mensagem velada para Putin de que é hora de encerrar sua operação militar especial. Esses avisos sutis indicaram que Pequim estava ficando mais cautelosa, com a aparente vontade de Putin de usar o vasto arsenal nuclear russo para atingir seus objetivos. Mas como sabemos agora, Putin não ouviu. Até 19 de novembro, Putin tinha uma nova doutrina ameaçando os Estados Unidos da América, Reino Unido e França, nações com armas nucleares, de que atacaria a eles e a Ucrânia se pressionado. O presidente Xi não estava feliz. E foi isso que levou Pequim a emitir seu último alerta à Rússia. Em 29 de novembro, 10 dias após Putin oficializar a nova doutrina russa, o Ministério das Relações Exteriores da China realizou uma coletiva de imprensa, na qual o porta-voz Mao Ning esclareceu a posição nuclear chinesa. A China está prestando muita atenção aos riscos nucleares desencadeados pela crise na Ucrânia e reiterou várias vezes que as armas nucleares não devem ser usadas e a guerra nuclear não deve ser travada, disse ela. Mao afirmou que a China estimula todos os envolvidos a manterem a calma e a moderação em resposta aos relatos sobre os Estados Unidos da América. A Ucrânia está avaliando o retorno de armas nucleares ao seu território como forma de dissuadir a Rússia. São necessários esforços conjuntos para acalmar a situação através do diálogo e consulta para reduzir os riscos estratégicos. Nesses dois alertas, vemos a China buscando manter sua suposta neutralidade em relação à guerra. Essa manutenção é tingida de medo. Pequim pode acreditar que Putin está vacilando com suas recentes ameaças nucleares. E se for esse o caso, a China não quer nem considerar estar do lado do país que mergulha o resto do mundo em uma guerra nuclear. O Kremlin ouvirá as preocupações da China? Pode ser necessário, já que a China teria expressado seu desejo de que Putin controle sua retórica nuclear desde julho de 2023. Esse é o mês em que The Guardian relatou que Xi teve uma conversa privada com Putin durante uma visita de Estado a Moscou, na qual ele instou o líder da Rússia a não usar armas nucleares na Ucrânia. Na ocasião, o Kremlin logo dissipou esses rumores. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, não confirmou se Xi entregou uma mensagem antinuclear durante sua visita a Moscou, quando questionado por repórteres. Mas essa negação não significa muito. A Rússia utiliza propaganda e subterfúgio para tentar subverter notícias que não lhe agradam na mídia.
As chances são de que Xi tenha dado um aviso a Putin em julho de 2023, a portas fechadas. A Rússia não ouviu. Agora, a China está tornando seus avisos muito mais públicos, o que significa que a Rússia não pode mais alegar não ter recebido ou ouvido esses avisos. É uma jogada astuciosa de Pequim. Seus avisos informam à Rússia o posicionamento exato sobre a questão nuclear. Eles também permitem que a China se alinhe de forma frouxa com as potências ocidentais ameaçadas pela nova doutrina da Rússia, pedindo que Putin desescalone. A China divulgou seus alertas a Putin. Isso nos deixa com algumas perguntas. Por que escolheu este momento para dar esse aviso final e o que isso significa para a relação da Rússia com a China daqui em diante? É neste ponto que as coisas se complicam um pouco. No sentido imediato, a China emitindo seus avisos antinucleares para a Rússia sugere que há pelo menos uma pequena possibilidade de Putin perder o apoio da China se ele continuar neste caminho de guerra nuclear. Essa afirmação pode parecer estranha, já que os dois países proclamaram anteriormente ter uma parceria sem limites. Porém, sinais de dificuldades na parceria já existiam antes da China dar o aviso final a Putin. Uma declaração conjunta da China e Rússia em maio de 2024 omitiu qualquer menção à suposta parceria sem limites entre ambos. Isso foi notável, pois a declaração comemorava os 75 anos de relações diplomáticas entre os dois países. A visita de Putin a Pequim em maio de 2024 sinalizou que a relação entre os países está esfriando. Putin afirmou com entusiasmo que ele e Xi tinham uma relação fraterna durante a visita. Xi, por outro lado, chamou Putin de um bom amigo e um bom vizinho. Uma afirmação positiva, mas é revelador que Xi considera Putin um amigo, não um irmão. É mais fácil romper laços com amigos do que com a família. Esses sinais de rupturas na relação são más notícias para a Rússia. E isso é particularmente verdade, uma vez que a Rússia tem contado com a China como um parceiro comercial crucial após as sanções ocidentais impostas desde fevereiro de 2022. O comércio bilateral entre os países foi de 240 bilhões em 2023. 2024 deve ter níveis semelhantes, com a Reuters relatando que o comércio entre os dois atingiu 202 bilhões e 200 milhões de dólares de janeiro a outubro de 2024. Vale ressaltar que a China tem fornecido à Rússia componentes de uso duplo para a maioria das operações militares especiais de Putin. Estes componentes geralmente têm fins comerciais, mas também podem ter uso militar. Com essa estratégia comercial, a China evitou enviar armas para a Rússia, mas forneceu a Putin o necessário para fabricar seu próprio equipamento militar. Esse comércio é essencial para a Rússia, devido à sua economia enfraquecida e exército em declínio, e pode desaparecer completamente se Putin cumprir suas ameaças nucleares. Afinal, a China, aliada estabelecida de uma Rússia nuclear, teria seu comércio com o Ocidente grandemente impactado. Assim, os avisos de Xi a Putin têm um componente financeiro. Pare com a retórica nuclear, ou a China pode redirecionar os bilhões de dólares que investe na economia russa. A preocupação de Putin é agravada pelo fato de que a nova doutrina nuclear russa está em total desacordo com a abordagem da China em relação às suas armas nucleares. No mundo ideal de Putin, ele contaria com a China para fortalecer sua ameaça nuclear ao Ocidente. Sua ameaça já é forte o suficiente. A partir de julho de 2024, a Rússia mantém um arsenal nuclear de 5.580, de acordo com a Associação de Controle de Armas. Cerca de 1.500 desses nukes estão estrategicamente implantados, com 4.380 nukes táticos e 1.200 em processo de aposentadoria, completando os números. Mesmo assim, somar as 500 armas nucleares da China a essa contagem, junto com as 1.000 extras previstas para serem construídas até 2035, daria ainda mais credibilidade às ameaças nucleares de Putin. O problema é que a filosofia nuclear da China difere da Rússia. A China mantém uma política de não utilizar armas nucleares primeiro, recusando-se a usá-las, a menos que seja atacada por outro país com armas nucleares. Ela mantém essa política desde que se tornou capaz de usar armas nucleares em 1964 e a reafirmou em julho de 2024. De fato, a China e a Índia são as únicas nações nucleares a adotar esse tipo de política. Pense no que isso significa no contexto da nova doutrina nuclear da Rússia. Putin agora se permite usar armas nucleares em resposta a ataques convencionais em grande escala ou nucleares. Ele está disposto a atacar nações não nucleares como a Ucrânia.
Sua doutrina também diz que a Rússia reserva o direito de lançar ataques preventivos se seus sistemas detectarem até mesmo uma sugestão de um míssil nuclear sendo enviado em sua direção. Essas políticas são opostas aos valores da China, e Pequim não quer cooperar com uma nação que usaria armas nucleares sem hesitação. Há divergências filosóficas evidentes entre China e Rússia sobre a natureza e o uso de armas nucleares. Isso esclarece o recente alerta da China à Rússia. Está informando Putin que não apoia sua nova doutrina e pode estar disposto a abandonar a parceria caso ele execute as ameaças contra a Ucrânia e o Ocidente. Xi espera que isso convença Putin a recuar das ameaças nucleares. Foi somente em janeiro de 2022 que China, Rússia, Estados Unidos da América, França e Grã-Bretanha declararam conjuntamente que uma guerra nuclear deve ser evitada. Segundo a Reuters, o Kremlin divulgou essa declaração. Ele testemunhou os 5 afirmarem que uma guerra nuclear é invencível e jamais deve ocorrer. Devido às consequências de longo alcance do uso nuclear, afirmamos que as armas nucleares, enquanto existirem, devem servir para a defesa, dissuadir agressões e prevenir guerras. Pouco mais de um mês depois, Putin lançou sua operação militar especial, e muito do que disse nos quase 3 anos seguintes contraria o espírito desta declaração conjunta. A China quer que a Rússia pare com as ameaças nucleares e está perto de limitar seu apoio para fazer Putin reconsiderar sua posição. Então vemos diferenças filosóficas e sinais de fragmentação na relação da China com a Rússia, que foram precursores do aviso final de Pequim. A China pode estar sutilmente indicando que vai terminar sua relação com a Rússia se Putin lançar um míssil nuclear. Mas há outro lado dessa moeda. A China está preocupada não só com a Rússia, mas também consigo mesma. Sua proximidade com a Rússia implica que o Ocidente a tratará como cúmplice se Putin usar armas nucleares. Isso é algo que Pequim simplesmente não pode arcar. Novamente, há indícios de que a China está cautelosa sobre a reação do Ocidente caso a Rússia use uma arma nuclear. Veja o que ocorre no Indo-Pacífico como exemplo. No segundo semestre de 2024, os Estados Unidos da América fortaleceram suas políticas de dissuasão estendida com o Japão e a Coreia do Sul. Em setembro, os Estados Unidos da América se reuniram com ambos, reafirmando e expandindo os compromissos dos 3 para criar estabilidade regional no Indo-Pacífico. Isso preocupa a China. Esses acordos de dissuasão estendida colocam a Coreia do Sul e o Japão sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América, minimizando a capacidade da China de ser a grande potência do Indo-Pacífico através de seu arsenal nuclear. Pequim já se preocupa com a crescente presença de Washington em uma região que almeja controlar. Com Putin fazendo ameaças nucleares enquanto aliado à China, ele apenas fornece mais razões para os Estados Unidos da América reforçarem seus compromissos de defesa globalmente, inclusive no Indo-Pacífico. Basicamente, se Putin continuar do jeito que está, a China terá que lidar com uma presença americana ainda maior do que a que atualmente tem em sua região. O aviso de Xi para Putin ganha outro componente. Ele não apenas diz à Rússia para parar com as ameaças nucleares por diferenças filosóficas, mas também avisa Putin que tais ameaças estão causando mais problemas para a China. Isso não é bom para uma relação já se deteriorando, com a China mais propensa a abandonar a Rússia do que deixar as políticas de Putin afetarem sua posição no Indo-Pacífico. Outras políticas americanas também preocuparão a China, especialmente quando se trata de sanções. Os Estados Unidos da América e parceiros ocidentais aplicaram sanções contra a Rússia com grande eficácia. Castellum diz que o Ocidente colocou 19.535 sanções na Rússia, além das 2.695 que já tinha antes da guerra, entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024. Novas sanções dos Estados Unidos da América atingem bancos russos que realizam transações internacionais, incluindo os que o país depende para vendas de petróleo e gás. Essa medida tem sido devastadora para a economia da Rússia, como destacado pela queda do rublo para uma nova baixa de $114 contra o dólar americano em 27 de novembro. A Rússia tem contado com a China para contornar essas sanções durante grande parte da guerra. Mas Pequim não escapou ilesa dessa decisão. Em maio de 2024, os Estados Unidos da América sancionaram mais de 12 empresas chinesas por supostamente apoiarem a guerra de Putin na Ucrânia.
anunciou novas restrições à exportação que afetarão a capacidade da China de criar seus próprios semicondutores avançados, evidenciando o crescente interesse dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico. A China também enfrenta a perspectiva de lidar com extensas tarifas quando o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo em janeiro de 2025. Claro, Pequim não está feliz com Washington por causa dessas sanções e tarifas, mas também sabe que está sendo alvo em parte por causa da relação da China com a Rússia. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, durante visita a Pequim em abril de 2024, acusou a China de alimentar a maior ameaça à segurança da Europa desde a Guerra Fria. Os Estados Unidos da América acreditam que a parceria entre China e Rússia está trazendo mais problemas do que soluções e estão dispostos a usar sanções e tarifas para limitar essa relação. A China certamente observará tudo isso e, com as mudanças na doutrina nuclear de Putin, também perceberá que a segurança da Europa está ainda mais frágil do que quando Blinken fez sua declaração em abril. Uma Rússia cada vez mais próxima do botão nuclear coloca a China em risco de sanções e tarifas ainda piores. Isso é algo que a China não pode arcar. Afinal, a América é um parceiro comercial ainda maior para a China do que a Rússia. Em 2023, o comércio bilateral Estados Unidos da América-China girava em torno de 45 bilhões de dólares americanos por mês, atingindo um pico de 57,62 bilhões de dólares americanos em outubro. Se assumirmos uma figura conservadora de 45 bilhões por mês, o comércio bilateral superou 500 bilhões de dólares americanos no ano passado, 260 bilhões a mais que o comércio bilateral Rússia-China. Dados da Statista para os 9 primeiros meses de 2024 indicam que a média mensal entre Estados Unidos da América e China será ainda maior. Os dois países ultrapassaram 51 bilhões 3 meses seguidos, entre julho e setembro de 2024, com o período festivo, provavelmente fazendo esses números subirem ainda mais. Isso demonstra que os Estados Unidos da América são um parceiro comercial muito mais valioso para a China do que a Rússia jamais foi, o que é significativo. O comércio da China com os Estados Unidos da América é aproximadamente o dobro do que com a Rússia. Se a doutrina nuclear de Putin e suas ameaças não cessarem, a China pode ter que lidar com a possibilidade dos Estados Unidos da América reduzirem o comércio entre os países. E isso já parece ser o caso com as tarifas próximas. Se espera que este aviso final a Putin permita que a China negocie um acordo melhor com Trump quando ele assumir o cargo. Putin está prejudicando a relação mais lucrativa da China. Xi está alertando Putin para não usar armas nucleares, pois não pode permitir isso. Isso explica por que a China se manteve distante do Pacto de Defesa Cooperativa entre Rússia e Coreia do Norte. Esse pacto inquieta a China. Com a Rússia e a Coreia do Norte estreitando relações para resistir ao Ocidente liderado pelos Estados Unidos da América, a China se preocupa com sua influência na região. Ela vê a Rússia avançando, minando sua própria capacidade de coagir a Coreia do Norte a tomar as ações que prefere. Está claro que Pequim começa a ver a Rússia como uma ameaça. A retórica nuclear de Putin e sua nova doutrina preocupam Xi, pois contrariam a abordagem da China em relação às armas nucleares. A China também está cautelosa em piorar seu relacionamento instável com os Estados Unidos da América devido às ações da Rússia. Seja Xi capaz de dizer isso ou não, a China precisa tanto do comércio americano que não pode se dar ao luxo de tomar o lado de Putin. Por isso, ela emitiu seu aviso final à Rússia, embora carregado de implicações. Pare com as ameaças nucleares ou Pequim terá que se afastar de Moscou. Contudo, há outra possibilidade a considerar. Toda essa postura de Pequim pode ser apenas uma cortina de fumaça para distrair do fato de que a China apoia a Rússia em sua abordagem nuclear. Esse é o argumento de Gordon Gee, autor de O Próximo Colapso da China. Chang, em um artigo de opinião publicado pelo The Hill, Chang diz que o apoio da China à Rússia durante a operação militar especial de Putin indica duas nações que ainda têm laços muito fortes. As advertências nucleares da China são superficiais, pois Xi vê em Putin alguém ousado o suficiente para fazer o que ele mesmo não consegue, perturbar o sistema internacional liderado pelo Ocidente, sugere Chang. Chang diz que a China e a Rússia veem o mundo da mesma maneira. Ambos também identificaram os Estados Unidos da América como seu inimigo, o que sugere que a China poderia escolher a Rússia em detrimento dos Estados Unidos da América, apesar das implicações comerciais. Chang também destaca que a China fez suas próprias ameaças nucleares recentemente. Quando o Japão disse que defenderia Taiwan contra uma invasão chinesa em julho de 2021, Xi recorreu à retórica nuclear. Ele repetiu a ação quando a Austrália se uniu aos Estados Unidos da América e Reino Unido, um mês depois. Não se engane,
O presidente da China não hesita em usar o peso nuclear do país quando acha necessário. A diferença entre Xi e Putin é que Xi parece entender que ele está apenas postulando que as ações de seu inimigo podem levar a uma guerra nuclear. Putin declara abertamente isso, ao mesmo tempo que implementa mecanismos para lançar ogivas nucleares em cenários não nucleares. Isso é uma grande preocupação para um presidente chinês com ambições de moldar a geopolítica global à sua maneira. É também o motivo pelo qual a China deu seu aviso final a Putin. Mas o que você acha da relação entre a China e a Rússia agora? A nova doutrina nuclear de Putin criou uma divisão irreversível entre as duas nações? Veremos o presidente Xi mudar sua posição de apoio a Putin se o líder da Rússia se inclinar ainda mais para sua postura nuclear? Diga-nos o que você pensa nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir.